quero me apresentar um pouquinho, né, falar sobre quem eu sou e que tem tudo a ver com a minha pesquisa, né? Primeiro, eu sempre fui um leitor de Machado de Assis, desde muito jovem, desde os 14, 15 anos, né, um leitor assim ávido e interessado espontaneamente na obra de Machado de Assis. Não sabia nem quem era Machado de Assis, mas eu já gostava dele, né? E fiz graduação aqui na UFES, fiz mestrado aqui no PGL, fiz doutorado aqui no PGL, tenho uma relação muito amorosa com essa universidade, né, com esse programa. A minha segunda casa sempre foi e sempre será. E a minha relação com a tradução também vem desde muito jovem. Aprendi a falar inglês muito cedo e isso sempre foi muito presente em mim, o interesse por línguas, por cultura sempre foi muito presente. E minha pesquisa de mestrado já foi nessa área, tanto com Machado de Assis quanto com tradução, né? A pesquisa de doutorado é uma continuação daquilo que eu comecei a fazer no mestrado. Participei de iniciação científica, consegui algum colega que está na graduação ainda que queira fazer incentive, porque foi muito importante para mim a iniciação científica com a professora Lívia de Paula, também voltada para estudos de tradução. Foi onde tive o primeiro contato com a teoria de tradução, as primeiras leituras em teoria de tradução, estudos de tradução. Isso tudo foi muito importante para a minha formação. Então, acho que isso tem que ficar bem claro, porque tem tudo a ver com o estado da arte dessa pesquisa no atual momento. Bom, essa foi a minha tese de doutorado, ela foi defendida em outubro, né, do ano passado, acho que é 1º de outubro do ano passado, mais ou menos foi ali, essa memória do falha já falha bastante. Resumindo, a tese ela trata exatamente disso, né? Um título sucinto, breve, autoexplicativo e inédito, né? Surpreendentemente inédito. O Machado já morreu há mais de 100 anos e ainda tem coisa inédita para se estudar a respeito dele. E a tese ela veio nesse sentido, né? De desbravar um campo que ainda não havia sido desbravado, que é o estudo, uma análise mais minuciosa, um levantamento bibliográfico, uma descrição do que foi feito, tudo estava para ser feito, na verdade, né, em relação à relação dele com a tradução de poesia. E aí eu vou entrar em um pouco mais de detalhes sobre o que foi desenvolvido na tese, como foi desenvolvido e que conclusões eu cheguei ao final. Bom, antes de adentrarmos precisamente no que foi desenvolvido na tese poeta-tradutor, Machado de Assis poeta-tradutor, creio eu ser importante e até imprescindível apresentar, ainda que sumariamente, quem foi, em geral, o tradutor Machado de Assis. Machado começou e encerrou sua carreira de tradutor através da poesia, mas também traduziu prosa e teatro. Na prosa, seu trabalho mais vultuoso e conhecido é certamente o romance, a tradução do romance, Os Trabalhadores do Mar, Le Travail de la Mer, de Victor Hugo, que é um romance de 1866. Essa é o meu trabalho de mestrado, né, o estudo dessa tradução desse romance. É um caso muito interessante, porque o romance foi publicado em 1866, na França, e a tradução é publicada simultaneamente aqui no Brasil em 1866. Então, o volume saiu lá, já começou a sair os fascículos dos jornais aqui. É um trabalho muito interessante, porque Machado provavelmente não teve condição de ler o romance na íntegra antes de começar a traduzir. Isso é muito nítido na tradução, né? Resumindo agora o que o mestrado foi perceber isso, né? Muito nítido na tradução. Perceber o quanto Machado de Assis vai se alinhando com Victor Hugo no decorrer do romance. Ele é muito mais machadiano no começo, muito mais hugoano ao final. Mas ainda tem muito de Machado mais ao fim do romance. Mas a gente percebe nitidamente, lendo, né, o romance francês e a tradução de Machado de Assis, a gente percebe nitidamente que os dois vão se encontrando e se afinando, entrando em sintonia. É um trabalho maravilhoso e foi muito bom estudar. Um outro romance que ele traduz é o romance Oliver Twist, do Charles Dickens, possivelmente a partir do francês. Essa é uma tradução que ele não completou, ele parou antes do fim, né? Talvez por desinteresse do jornal em continuar a publicação, mas ele não traduz a íntegra do romance. Existe uma publicação desse romance, alguém continuou a tradução a partir do ponto em que ele parou, mas não é toda traduzida por ele. Traduziu também algumas peças de teatro, algumas operetas, não só a partir de textos em francês, mas também do espanhol, do italiano, desde bastante jovem. Quando descobrimos que a sua primeira tradução é de 1856, tinha 17 anos, se não me engano, é o poema Minha Mãe, imitado de um poeta inglês chamado William Cowper.
E a última tradução que ele faz, também é um poema, que é o prólogo do Intermezzo, de Heine. Percebemos que a tradução, e particularmente a tradução de poesia, esteve presente em praticamente toda a carreira de escritor. Desde que começa a publicar lá em 1856, o último romance dele é um pouco antes dele morrer, né, alguns meses antes dele morrer, e a última tradução de poesia já é ali no finalzinho do século XIX. Nas 4 décadas em que ele traduziu, Machado de Assis transpôs obras literárias do francês em sua maioria, mas também do italiano, do alemão, do inglês e do espanhol. Para além das literaturas dessas línguas, também temos textos de literatura chinesa e polonesa traduzidos via francês. Entre os autores que Machado de Assis traduz, imita, parafraseia, nós temos Alphonse Lamartine, William Shakespeare, Bernardsoni, Charles Prévost, William Cowper, o Alexandre Dumas Filho, Madame de Girardin, Alfred Musset, Victor Hugo, André Chenier, Adam Mickiewicz, que é o polonês, Gustave Nadeau, Heine, Octave Feuillet, Victor Hugo, Os Trabalhadores do Mar, Beaumarchais, Victor Sardou, Guilherme Bestegana, que é um poeta chileno, Luiz Yacine Bouillet, Schiller, maravilhosa coleção de livros que eu mais gosto, o Dickens, Galard, Dante Alighieri, Chateaubriand, La Fontaine e por aí vai, tem mais nomes, não citei todos. São muitos nomes. Outro ponto a que precisamos nos atentar é a relevância do tradutor, da figura do tradutor, dentro da vida literária do romancista, poeta, dramaturgo, cronista e tudo mais que foi Machado de Assis. Por que eu falo isso? Alguns críticos, mesmo nomes de bastante importância para a fortuna crítica machadiana, não vou citar nomes aqui, mas temos nomes bem importantes, chegaram a dizer que a poesia de Machado de Assis é algo de menor dentro da produção literária dele, e que a tradução de poesia seria algo de menor dentro de algo menor na produção de Machado de Assis. Não é preciso dizer que discordo com veemência dessas posições. Dadas as dimensões em que Machado de Assis realizou como tradutor, seja de poesia, prosa ou teatro, simplesmente não há como justificar que a tradução seja algo de menor em sua produção. Quando se considera o quão peculiares são as escolhas de Machado de Assis, tanto dos textos que ele escolhe traduzir, quanto da maneira como ele traduz esses textos, tal argumento fica ainda mais frágil. Por fim, quando se vislumbra o tipo de visão a respeito da tradução que está por trás da sua produção tradutória e o quanto esta visão de tradução, do que é a prática do traduzir, se alinha com o entendimento contemporâneo de tradução, simplesmente não há mais como justificar que as traduções machadianas sejam algo de menor. Não obstante, é assim que boa parte da crítica tem tratado este lado da obra machadiana. Temos pouquíssimas publicações a respeito do tradutor Machado de Assis. Basicamente temos essas 3. Só isso. Esse livrinho aqui, que é o Machado de Assis tradutor, do Jean-Michel Massat. Massat, para quem não conhece, ele foi o autor da biografia intelectual A Juventude de Machado de Assis, que foi um trabalho de doutorado dele da década de 70. Isso daqui é um apêndice àquele trabalho de doutorado. O trabalho é da década de 70, isso aqui se foi publicado em 2008. No mestrado eu li esse trabalho, mas eu li o apêndice em francês desse trabalho, que a ABL me cedeu uma cópia. Isso aqui não existia ainda, né? Para vocês terem uma ideia de como as coisas estão complicadas. É um livrinho interessante, tem muita novidade, é pioneiro, extremamente pioneiro, é o primeiro levantamento a respeito de quem foi o tradutor Machado de Assis, mas ele deixa bastante a desejar no tamanho, por não ser o objetivo do trabalho ser um trabalho extenso, mas era um apêndice ao outro trabalho dele. Né? As análises são um pouco aprofundadas, porque afinal de contas é a natureza do trabalho, isso é só um panorama. E também por estar permeado por um posicionamento um tanto preconceituoso a respeito de tradução. Massat é um desses que considera a tradução um aspecto um pouco menor, que não teria tanta relevância quanto o restante da produção de Machado de Assis. Também temos a publicação em livro da tese de doutorado, que é essa daqui, de uma professora chamada Eliane Ferreira, uma tese defendida na UFMG, publicada em 2006, se não me engano, acho que é isso, 2004, desculpa, 2004, eu também já tinha lido isso aqui na época do mestrado, isso aqui é de 2004,
para traduzir o século XIX, Machado de Assis. É um livrinho interessante. Ela tenta fazer um levantamento do que seria que ela chama de mosaico machadiano teórico do traduzir. Que é uma proposta bem interessante, mas que peca em alguns pontos. O principal deles é, na minha opinião, o de não estudar nenhuma das traduções. Ela se baseia única e exclusivamente nas opiniões, nas coisas que ele escreve, que são muito poucas e muito restritas e que nem sempre correspondem à prática dele como tradutor. Esse é um dos problemas. Outro problema é que há uma tentativa que nem sempre dá certo de empurrar sobre o Machado de Assis algumas coisas pós-modernas de tradução que não se encaixam muito bem, fica um pouco anacrônico às vezes, mas o trabalho é interessante, vale a leitura. Por fim, a esse compêndio aqui, né, Machado de Assis, tradutor traduzido, que é de 2012, foi um colóquio que aconteceu lá no programa de estudo de tradução da Federal de Santa Catarina, eu acho, que traz alguns ensaios, né, do que foi produzido, apresentado lá. Mas do tradutor de fato, acho que, se não me engano, são somente 2 textos e somente sobre o tradutor de teatro. Há um silêncio total e completo sobre o tradutor de poesia. Na verdade, só quem fala um pouco sobre o Machado como tradutor de poesia é o Massá. Esse livro aqui de resto não se toca no assunto. Então a tese ela vem para suprir, ao menos em parte, né, essa lacuna existente na fortuna crítica machadiana, e a continuidade de um projeto meu, cujo primeiro passo foi dado com a defesa do mestrado em letras em 2007, né, da dissertação Machado de Assis, tradutor de Vigot, quando ainda era um projeto de mestrado, no início dos anos 2000, né, eu comecei o mestrado em 2004, ficando velho. A hipótese perseguida, que era a hipótese inicial, que ainda não cheguei lá, né, era de que o contato com literaturas estrangeiras via tradução teria fecundado de alguma forma a obra de Machado de Assis. Então essa era a minha hipótese de trabalho. E estávamos interessados sobretudo nos mecanismos daquele tipo de influência, ou seja, como é que essas traduções, se é que de alguma forma, dialogam com o restante da obra dele. Muito embora nunca tenhamos abandonado completamente aquela ideia lá no mestrado, lá também foi necessário perceber que para chegar àquela resposta que eu queria, era necessário primeiro conhecer o tradutor e conhecer a obra traduzida. E foi por esse caminho que começamos. O projeto, no seu todo, sempre teve por objetivo um tipo de estudo da tradução que não é do mais comum. Interessava-nos primariamente não o texto traduzido. O meu foco não é o texto em si, né? Não é como o que é Os Trabalhadores do Mar em português. Não, o meu foco não é esse. O que é tal poema em português, o foco não é esse. Nem somente o autor traduzido, ou seja, que muitas das pesquisas de tradução também vão por esse viés, né? Como é que é a representação de Victor Hugo aqui no Brasil, ou ao contrário, né? Como tem vários artigos aqui, o que é Machado de Assis em italiano, o que é Machado de Assis em espanhol, o que é Machado de Assis em inglês. O foco também não é esse. Nem o autor traduzido, as representações desse autor aqui, como é que o autor chega até nós, mas o foco é o tradutor, essa figura que costuma ficar apagada nesse meio do caminho, né? Chega-se muita obra ao autor traduzido, mas a pessoa que fez esse trabalho nem sempre. O meu foco era sempre o tradutor. Buscamos descrever como e o que traduziu o poeta tradutor Machado de Assis a partir das traduções poéticas interlinguais. É importante fazer esse recorte, porque há outras traduções poéticas de Machado de Assis que eu não incluí aqui, né, que já são, por exemplo, tem o caso de ele pega alguns versos bíblicos e adapta a uma peça dele, também é um tipo de tradução. Acho que é um dos Salmos, né, ele pega e adapta de uma peça dele, isso é um tipo de tradução. Então esses casos eu não analisei. Quando ele pega coisas do nosso próprio idioma e adapta para uma obra dele. Então, o meu recorte foi esse: tradução poética interlingual, que é uma obra em língua estrangeira, uma obra completa em língua estrangeira. Eu não trabalhei com excertos, né, porque tem várias epígrafes que ele traduz e que não traduz, enxertos, nada disso fez parte do meu escopo. O meu escopo era somente peças completas, com começo, meio e fim. O poema foi publicado dessa forma, assim ele foi traduzido. Isso foi necessário, né, para dar um contorno mais nítido e tornar a coisa
possível de ser feita, e a partir desse levantamento descritivo, esboçar um perfil de sua tradução, de sua atuação como tradutor de poesia e, consequentemente, a sua relação com a tradução. Depois, quando oportuno e dentro das possibilidades, né, várias dificuldades pelo caminho, ensaiamos verificar em que medida, se é que em alguma, esta produção tradutória dialoga com o restante da sua carreira de escritor, dando um tímido passo no sentido daquela hipótese inicial, ou seja, há alguma coisa desses poemas que reverbera no restante do que Machado de Assis escreveu na crônica, na poesia, nos romances e tudo mais? Essa é uma pergunta que eu fui me fazendo aos poucos. É verdade que outros pesquisadores, né, como esses que eu citei, em maior ou menor grau, fizeram um trabalho semelhante, né, como o estudo pioneiro do Jean-Michel Massat, do Machado de Assis tradutor, a tese de doutorado de Helena Ferreira. Há alguns comentários sobre alguns desses textos que eu estudei em artigos, capítulos de livro, artigos de jornal, em revistas acadêmicas. Alguns desses poemas já foram analisados por outras pessoas, mas eles não buscaram ou apresentaram o que eu busquei e pretendi apresentar na tese. Aqui, parte-se do pressuposto de que a tradução é uma das forças inovadoras que coloca o novo em contato com o antigo, o presente com o passado, o local com o estrangeiro, de que esta força não precisa nem deve se submeter a uma lógica de subalternidade ou de inferioridade, e principalmente de que da tradução só pode resultar um outro original. Então, a minha hipótese principal é essa. Eu analisei com esse olhar, é um olhar bastante contemporâneo de estudos da tradução. Não se trata de verificar foi fiel ou não foi fiel. Essa pergunta não cabe mais, não se pergunta mais. A questão é, esta tradução é uma continuidade de um poema que existiu, e como tal ela vai ter características muito próprias. Agora, que características são essas? Como essas características dialogam com a peça de onde ela surgiu, o que elas trazem de novo para essa obra literária? Como é que a tradução coloca essa obra literária em movimento? Que outras leituras essa tradução enseja dessa obra literária? É esse olhar que eu estava trazendo para as traduções. Feito o trabalho inicial, acreditamos ter encontrado um fio condutor que perpassa cada um dos poemas recriados por Machado de Assis via tradução. Tal constatação levou-nos à inevitável conclusão de que um dos maiores escritores da nossa literatura vislumbrava no ato de tradução uma oportunidade para ir além do texto de partida, seja no plano semântico, seja no plano formal, ou mais frequentemente em ambos. Adiantando um pouquinho a conclusão, antes de iniciados os trabalhos, acreditávamos que bastaria para isso estudarmos os principais trabalhos nesta seara, embora seja necessário reconhecer que a empreitada que se apresentava, o estudo de cada uma das traduções poéticas interlinguais, são 35 poemas, foram 35 poemas, né, porque quando eu comecei eram 31, no final acabou com 35, intimidava o suficiente para acreditar que não seria possível abarcar tudo num estudo só, já que seria necessário estudar vários períodos literários, de diferentes línguas e nações, num recorte temporal que ia desde o medievo de Dante Alighieri, passando pela Renascença com Shakespeare, os grandes nomes que surgem por romantismo alemão, o Schiller, Goethe, mais tardiamente Heine, incluindo também nomes a quem estamos menos acostumados, como o polonês Adam Mickiewicz e o francês Louis Bouillet. Outra dificuldade que nos intimidava era o acesso a tantas obras, às suas edições de época e o tempo, nós quando tudo é tempo, né, ter tempo para fazer a leitura de tudo isso. Então, a dificuldade primeira era, resumindo, explicando um pouco melhor, não acreditava que seria possível fazer uma análise minuciosa de 35 poemas de autores tão diversos, de línguas tão diversas, num tempo tão curto que são 4 anos. Então a ideia inicial era trabalhar só com os mais importantes. Eu abandonei essa ideia e fiz todos, no fim das contas, né? Porque, explico agora por quê. Percebi, né, a necessidade de estudar todos logo no começo da pesquisa. A releitura de Polysystem Studies, do Evan Zohar, né, um teórico israelense, a um só tempo encorajou e plantou a semente da dúvida, ao sugerir que, ao estudarmos as obras traduzidas como um sistema próprio, que era a minha intenção, não devemos escolher somente as melhores obras, cujo status já tenha sido reconhecido, mas também os trabalhos menores. A pesquisa de Evan Zohar também contribuiu para dar corpo à ideia de que a tradução frequentemente ocupa um lugar central nos sistemas literários em formação. Isso me
me chamou a atenção porque no século XIX, como todo mundo sabe, no Brasil, a gente tem a independência política e, consequentemente, começa a se discutir a independência literária de Portugal. Machado de Assis escreve sobre isso, né? A nova geração, o instinto de nacionalidade. É um tema recorrente nos ensaios de Machado de Assis, essa questão de criar uma identidade literária nacional. Então, uma coisa que estava em debate, uma literatura e informação. Como é que se forma essa literatura? E essa teoria do Evenzoa trata justamente de um período como esse, um período em que uma nação se forma como literatura e num período como esse a tradução acaba ganhando relevância e sendo muito praticada. E foi o caso aqui no nosso Brasil. Em igual medida, a releitura de Une critique de traduction de Antoine Berman, é um teórico francês de tradução, né, para uma crítica das traduções. Ele propõe uma metodologia de estudo de obras traduzidas. Então, esse livro dele, que eu também utilizei no mestrado, nos lembrou de que somente o estudo minucioso dos textos traduzidos poderia revelar algo do modus operandi tradutório de Machado de Assis. Ou seja, nada que o tradutor possa dizer ou escrever a respeito do seu trabalho seria mais relevante do que aquilo que o estudo crítico da obra traduzida poderia revelar. Revelação que seria tão mais precisa quanto mais abrangente fosse o corpo de análise. Por isso que eu tive que voltar também e estudar, para chegar a ter conclusões mais sólidas, estudar tudo que eu pudesse encontrar. Também retorna aqui a minha crítica ao trabalho de tese de doutorado da Aya Ferreira, porque ela faz justamente o que o Berman diz que é insuficiente, não que esteja errado, mas é insuficiente. Se basear unicamente no que o tradutor diz a respeito do trabalho dele, você tem um aspecto da posição dele. Tudo se revela, de fato, na maneira como ele traduz. Além disso, a obra de Antoine Berman foi adotada como cerne metodológico que embasou o desenvolvimento do trabalho, que aqui também se valeu dos aportes teóricos de um outro francês, o Henri Michonic. Não havia, portanto, alternativa a não ser encarar a totalidade das traduções poéticas que encontrássemos. Eu não me contive com as que eu já conhecia. Eu procurei saber se havia alguma coisa esquecida pelo meio do caminho e acabei encontrando coisas esquecidas pelo meio do caminho. Depois eu entro nesse detalhe. Para que não falássemos no vácuo, sem saber onde colocar ou o que fazer, como Machado de Assis, poeta tradutor, que viéssemos a encontrar, a estratégia traçada foi de começar por um estudo panorâmico do que foi a tradução de poesia na primeira metade do século XIX, da primeira metade do século XIX até o despontar do século XX, período em que ele trabalhou e produziu. Eu percebi isso também quando eu estava escrevendo a tese. Falei, tá, Machado de Assis, eu já tenho uma noção, mas o que isso quer dizer? Se eu não tenho uma noção do que é o panorama geral, né? Onde que eu coloco ele? Ele é igual aos outros? Ele é diferente dos outros? Essa é uma pergunta que eu me fazia. Para isso, buscamos em dezenas de publicações da época quem foram os tradutores de poesia, o que traduziram, em grau necessariamente reduzido, como traduziram. Então, fiz algumas pequenas análises de algumas traduções que eu fui encontrando. Eu consultei cerca de 70 a 80 livros de poesia da época, tirando os de Machado de Assis, né, de autores brasileiros, grandes poetas, os poetas menores, os desconhecidos, tudo que eu pude encontrar. Somente com esses dados seria possível determinar em que medida, se é que em alguma, Machado de Assis traduzia conforme seus pares, tanto na escolha dos autores e textos, quanto como na maneira de traduzir. Como já tínhamos um corpus bem delimitado em mãos, foi possível notar que Machado de Assis, em média, traduziu mais e incluiu mais poesia entre seus poemas do que outros escritores renomados do período. Constatação que, evidentemente, é baseada unicamente no corpus estudado e que pode ser revista. Ou seja, eu não consegui consultar tudo que foi publicado, só o que eu consegui encontrar. Eu tive acesso e tudo mais, né? Muita coisa eu tinha vontade de ler, mas não achei para comprar, não achei para baixar, não achei para consultar, nada do tipo. E Machado de Assis também fez escolhas muito particulares quanto aos textos que escolheu traduzir, o que por si só reforçava as suspeitas de que a tradução parecia ter um papel mais preponderante na sua produção do que na de outros poetas. Eu digo escolhas particulares porque autores que são muito traduzidos, poetas que são muito traduzidos na época, como Victor Hugo, como Byron, Machado de Assis não traduz. Ele traduz romances de Victor Hugo, mas não traduz um só poema de Victor Hugo, que é um dos autores mais traduzidos da época. Essa é uma pergunta, por que não Victor Hugo? Por que não Byron? Né? Que são os dois grandes nomes que se traduziam assim, em altos volumes. Não respondo essa pergunta.
Isso deixa eu pensar depois. Se alguém quiser pesquisar, fica a dica. Percebemos que é nítida a prevalência de obras de origem francesa. Aí eu trago um gráfico aqui para vocês. Né? A prevalência de obras de origem francesa. E mesmo as de outras culturas, como no caso do chinês, né, que parece bem grande aqui, mas é tudo traduzido via francês, quase tudo. Né? Notamos também que Machado de Assis incluiu muito mais traduções poéticas entre seus poemas, nos livros que publicou, do que a média dos seus pares. Prática mais intensa na primeira metade de sua carreira e mais visível nos seus 2 primeiros livros de poesia. Aqui nós temos os 4 livros de poesia que ele publicou, né? Crisálidas Falenas Americanas e Ocidentais, Crisálidas em 64, Ocidentais em 1901. Esse cinza claro são os poemas de autoria do próprio Machado de Assis e a barra mais escura são as traduções. A gente percebe que há um aumento ali, né, entre Crisálidas e Falenas, mais do que dobra, na verdade, e depois isso diminui consideravelmente. E aí isso também me colocou uma pulga atrás da orelha. Por que isso acontece? Essa constatação nos levou a suspeitar de que a prática da tradução poética teria sido mais intensa na primeira metade de sua carreira, o que pode ser verificado quando se organizam as traduções poéticas de acordo com a década em que foram publicadas pela primeira vez. E aí a gente tem uma distribuição das primeiras publicações das suas traduções de poesia. Em 1850 temos aquela quantidade ali, foram só 2 mesmo. 1860 e 1870 temos lá entre 14 e 15 traduções nessas 2 décadas, e depois o número diminui bastante. Então isso também é um dado relevante. Por que traduzir tanta poesia nesse período e depois ele quase que para, né, de traduzir poesia? Então isso aí a gente verifica, né, quando a gente olha isso daí. E aí, quando eu me toquei disso, eu lembrei de uma leitura que eu fiz do professor que estava aqui ontem, né, o João César de Castro Rocha. Ele tem um livro chamado Por uma Poética da Emulação, né, Machado de Assis. E lá nesse livro ele apresenta a tese de que há uma guinada na carreira do tradutor a partir da década de 1880, que coincide, por um lado, no nosso caso, com um declínio na frequência com que ele traduz poesia, mas um significativo aumento na qualidade da produção e a representatividade desses textos. O passo seguinte, para evitar repetir o que já fora dito, foi o de levantar e apresentar estudos a respeito da relação de Machado de Assis com a tradução que antecederam o nosso, ou seja, o estado da arte, né? Como é que está a pesquisa a respeito do tradutor Machado de Assis, esses 3 livrinhos aqui. O que nos permitiu verificar o quanto as traduções machadianas têm sido ignoradas pelas críticas, salvo raríssimos exemplos. Em meio às leituras da fortuna crítica machadiana, estava novamente a obra do professor João César de Castro Rocha, que, para apresentar sua teoria da poética da emulação em Machado de Assis, sugere que a prática da tradução, ou seja, traduzir para Machado de Assis, teve um papel central na formação da sua poética, dado que de imediato nos interessou e nos incentivou a aprofundar os estudos. Ele joga isso, mas ele também não entra em detalhes desse assunto. Não é o objetivo do livro. Como tínhamos e tentávamos encontrar algo como um amadurecimento gradativo, né? Essa era a minha ideia, de que talvez houvesse um amadurecimento gradativo de Machado de Assis, tivemos a dificuldade de decidir como organizar e categorizar os textos que seriam analisados. Por que essa dificuldade? As traduções, quando elas acabavam, elas não acabavam. Algumas foram republicadas 3, 4 vezes, e a cada republicação era diferente do texto anterior. Ou seja, aquele texto estava em processo. O Corvo é assim, o Corvo, se não me engano, são 4 ou 5 publicações, e nenhuma é igual ao anterior. O texto vai mudando com o tempo. Então significa que ele voltou àquele texto, ele leu novamente, ele alterou algumas coisas e publicou. Meio que espera a reação do público, comentários de amigos, volta, lê novamente, mexe mais alguma coisa, publica mais uma vez. Ele fez isso com vários poemas. E aí a dificuldade era, o que eu considero como a data da obra? Qual é a data da obra? É a primeira vez que ele fez ou a última vez que ele publicou com a última alteração? Né? Por uma questão meio que didática, acabei escolhendo trabalhar somente com a última versão do texto, muito embora às vezes eu me remeta a versões anteriores para mostrar o progresso da obra.
Foram estudadas, portanto, 11 traduções esparsas, ou seja, traduções que não fizeram parte dos 4 livros de poesia que eu apresentei, empresários das favelas americanas e ocidentais, e todas as traduções que fizeram parte desses 4 livros. Há nesse corpus textos de toda a ordem, traduções que foram muito provavelmente encomendadas, ou seja, não foi interesse do Machado de Assis traduzir, alguém pediu a ele a trabalho ou pagou para ele fazer. Ele trabalhou em jornal durante um tempo, né, então ele escrevia para os jornais. Há casos em que a tradução deve ter sido um divertimento e um evento social, há pelo menos um caso assim. Há traduções que só foram publicadas anonimamente, cuja atribuição ao Machado de Assis é passível de questionamento. Tem 2 casos assim, que não dá para dizer com absoluta certeza de que é uma obra de Machado de Assis. Mas também há grandes nomes da literatura mundial, como Dante Alighieri, Shakespeare, Lamartine, La Fontaine, Heine, Schiller, por aí vai, traduzidos direta ou indiretamente via francês, mas deixando indícios que nos permitem dizer que também as versões em inglês ou alemão, no caso, foram consultadas, bem como há textos traduzidos, ao que tudo indica, diretamente do italiano e do espanhol. A busca por informações a respeito do contexto em que essas traduções foram produzidas e circularam nos levaram a revisar e ampliar a lista de poemas traduzidos por Machado de Assis, elaborados por Massá e Ferreira. Então, Massá é o primeiro que faz uma lista de poemas que ele traduz, que está aqui. Só que Massá, o problema da lista dele é que ele é muito restrito. Qualquer coisa que fugisse a uma ideia muito preconceituosa do que é a tradução, ele desconsidera. Então, várias traduções não estão aqui. O que é publicado como imitação, por exemplo, não está aqui. Ele menciona, mas ele não considera como tradução de fato, não é uma tradução stricto sensu. A Eliane Ferreira ela amplia um pouco a lista, né, e ela faz de fato uma lista, aqui no finalzinho do livro tem uma lista de fato, né, das obras que ele traduz, tem alguns erros na lista dela, mas ela é um pouco mais aberta, ela amplia o leque e inclui mais obras. Como eu estava muito curioso, né, e suspeitando de que houvesse alguma coisa perdida pelo caminho, fui ler as biografias publicadas, todas as biografias publicadas e tudo mais, e acabei pesquisando em jornais, né, na Biblioteca Nacional, e consegui recuperar e acrescentar 4 traduções às listas, que são essas aqui. Tomei cuidado para não esquecer de novo. Essas aqui são as 4 traduções que não fazem parte, que não eram conhecidas como tal pela crítica, ou são textos que não se fala, não fazem parte das obras completas de Machado de Assis. Nenhum deles está nas obras completas de Machado de Assis, na poesia completa de Machado de Assis. Eu comprei todas as edições que existem disponíveis para consultar isso. Não tem, de fato, não existe. O Rei dos Olmos, de Goethe. Esse é um dos casos que é difícil estabelecer com certeza que é Machado de Assis. Há fortes indícios de que seja dele. Quem diz isso não sou eu, é o biógrafo Raimundo Magalhães Júnior, que encontrou esse texto, mas ficou lá esquecido da biografia dele. Ele diz que é de Machado de Assis porque Machado de Assis assina com um pseudônimo que ele usava em outras ocasiões, então está assinado com esse pseudônimo. É publicado na época em que ele trabalha no jornal, que fez essa publicação, ele tinha contato com o editor do jornal, era amigo dele, então tudo se amarra, né? Lua da Estiva Noite, até pouco tempo atrás, eu acredito que aquela tese se acreditava que era um poema de Machado de Assis, uma letra de música, na verdade. Lua da Estiva Noite é uma música, tem a gravação dela no YouTube para quem quiser ouvir, é uma gravação contemporânea dela, não tão contemporânea, mas assim, não é uma gravação do século XIX, mas é uma música, na verdade, foi musicada, e supostamente seria a letra de Machado de Assis. Raimundo Magalhães Júnior, o biógrafo, ele também me trouxe esse dado, ele disse que isso não era uma letra, que isso era uma tradução de poesia, mas ele não sabia ou não diz de onde era. Aí esse foi um trabalho que eu tive de encontrar. Qual era o original disso daí? Sabia que era do inglês, mas não sabia o que. Tinha esse original, não se conhecia o original, sabia que era alguma coisa da literatura de língua inglesa. E aí, durante a pesquisa, identificamos que era do Henry Wadsworth Longfellow, um poeta americano do século XIX. Machado de Assis mostrou bastante interesse por esse poeta na década de 60. Quintino Bocaiúva traz a obra completa desse poeta na década de 60, e logo após as cartas que ele troca com Bocaiúva, assim que a gente descobriu, Machado de Assis tem esses livros na biblioteca dele, isso está registrado no livro da Biblioteca de Machado de Assis, e aí a gente foi alinhavando as coisas, juntando os pontos,
E isso desvia na obra de um Longfellow e descobrimos que estava numa peça chamada The Spanish Student, um estudante espanhol, e isso é uma serenata lá dentro dessa peça. Ele pega só essa serenata e transforma numa letra de música. Que tem a ver com a inocência de Ulisses Guimarães Júnior. Por que letra de música e por que tem a ver? Quando ele publica Lula Estiladores com letra de música, quem faz a música era um pianista, Arthur Napoleão, que era amigo dele, e essa parceria se repete com a Inocência, que é um caso bem peculiar. A Inocência era um poema desse poeta Ulisses Guimarães Júnior, publicado em português, no livro Corimbos, acho que também na década de 60, e isso vira uma música em francês. Machado traduz, ele recria, né, parte desse poema e cria uma letra de música em francês para uma cantora muito famosa na época, né, rivalizava com Chiquinha Gonzaga na época, chamada Luísa. Agora eu esqueci o sobrenome dela. Era Luísa alguma coisa, eu não vou lembrar o sobrenome dela. Mas o Arthur Napoleão faz a música, a Luísa canta, e ela também é pianista, e Machado de Assis faz a letra em francês, isso foi publicado na França. E o outro é o caso mais complicado, né, que é o Coração. Magalhães Júnior disse de Machado de Assis pelo mesmo motivo do Rei dos Olmos. Era um jornal em que Machado de Assis colaborava, conhecia o editor, tudo se encaixa, mas não há certeza absoluta de que é dele. Tudo indica que é sim. Né? Então, quando eu encontrei esses quatro, recuperei esses quatro textos aí, eu levei o total de traduções a 35 traduções poéticas, e consegui corrigir também algumas inconsistências encontradas em obras de referência, inclusive na edição crítica da poesia completa de Machado de Assis, e outros estudos, principalmente quanto aos textos-fonte, a partir dos quais Machado de Assis possa ter trabalhado. Tem muita informação desencontrada, informação errada mesmo, texto apresentado como tradução que não é tradução, que é texto de Machado, texto que é de Machado e é apresentado como tradução. Tem informação errada a respeito da obra, texto-fonte, né? Foi a obra tal, não foi aquela obra, foi uma outra obra. Então tem várias inconsistências assim nas obras completas de Machado de Assis. Tentei corrigir o máximo que pude. A tese, portanto, apresentou estudos críticos de cada uma dessas 35 traduções, inspirados no trajeto de análise bermaniano, sempre introduzidos, né? Esse é o projeto de análise dele. Uma contextualização da obra em questão, primeiro autor, estudos críticos sobre a obra, quando há, seguida de um estudo comparativo da tradução em questão, com um texto-fonte na língua em que provavelmente serviu de base para a tradução, ou seja, se o texto é chinês, não necessariamente consultei o texto chinês, consultei o texto em francês. Se o texto é alemão, mas a tradução foi feita a partir do francês, comparei com o francês. Mas também trabalhei com o alemão, também trabalhei com o italiano, quando foi o caso. Feitas essas análises, constatamos que as traduções de Machado poderiam ser organizadas como um sistema de círculos concêntricos, colocando no círculo central essas traduções que eu chamei de centrais, né? Que são justamente centrais porque são traduções que não foram excluídas pelo autor dos seus livros de poesia, quando ele edita as poesias completas, que são a Elvira, a Lira Chinesa, de Falenas, e as 4 traduções de ocidentais. Machado de Assis tinha essa característica. As poesias que entram em crisálidas, depois ele republica crisálidas, ele tira todas as traduções, todas, não sobra nada. E tira alguns poemas dele também, quando ele publica crisálidas pela segunda vez nas poesias completas. De Falenas ele tira uma boa parte das traduções, só sobra a Lira Chinesa e a Elvira, as outras também ele tira. Então, isso chama atenção. Por que ele tirou aquelas e deixou essas? Representando o ápice do seu trabalho e aquela parte da produção introdutória que sobreviveu à variação severa do crítico e editor Machado de Assis. No círculo intermediário estariam as demais traduções que entraram crisálidas, falenas e americanas, representando estágios intermediários do seu desenvolvimento, talvez segundo o ponto de vista dele próprio. Seu laboratório de experimentação, em que testou os limites de sua capacidade de reimaginar textos estrangeiros, mas que o crítico e editor Machado de Assis, ao fim da vida, não considerou que deveriam fazer parte do seu testamento poético quando publica as poesias completas. Por fim, no círculo periférico, incluo as traduções de ocasião, aquelas chamadas alimentares, né? Traduções feitas a pedido, a trabalho, ou cuja iniciativa deve ter surgido apenas parcialmente de Machado de Assis, e aquelas que só conheceram as páginas dos periódicos enquanto o autor vivia, ou as que foram atribuídas a ele sem que possamos afirmar com absoluta certeza
de que se trata de trabalho seu, representando aquela parte mais acessória de suas atividades, aquele que talvez não tenha sido pensado para entregar uma obra, ou cujo resultado não agradou suficientemente o poeta-tradutor naquele momento ou posteriormente. É preciso ressalvar que essa classificação não implica necessariamente que as traduções que elencamos como centrais sejam superiores ou melhores do que as demais. Trata-se, em verdade, de um artifício de que lançamos mão para exemplificar que há um conjunto de textos que reverberou de forma mais intensa sobre a obra do escritor, que é o caso de Elvira, por exemplo, os poemas ocidentais, ou que aos seus olhos mereceu sobreviver ao seu rigoroso crivo de crítico e editor de sua própria obra, como é o caso da Líria Chinesa. Esse esboço de classificação, portanto, surge da constatação de que o conjunto de textos que está ao centro certamente tem um relevo um pouco maior em relação aos demais, visto que representam a última vontade do autor, que passaram por uma última revisão e foram deixados como um testamento estético-literário nas poesias completas. São justamente esses textos centrais, os últimos também a serem escritos e ou revisados pelo poeta-tradutor Machado de Assis, e que pertence àquela que eu chamo de íngreme curva qualitativa ascendente iniciada na década de 70, que é quando ele diminui a quantidade, mas a qualidade e a representatividade dos textos aumenta. Por que eu digo isso? É dessa época que nós temos o monólogo de Hamlet, que é de 73, aquele To Be or Not To Be, a tradução do canto 25 do Inferno da Divina Comédia, também. Não surpreende, portanto, que sejam justamente alguns desses textos centrais os que deixaram marcas mais profundas no restante da produção literária de Machado de Assis, e essas análises são apresentadas na tese. Após as análises, averiguamos que, desde seu primeiro trabalho, seja ele alimentar ou não, o poeta-tradutor Machado de Assis, salvo raríssimas exceções, se afasta sistematicamente do modo de significar do texto-fonte. E aí nós estamos chegando lá no final, né? Essas são as principais características que eu fui encontrando do poeta-tradutor Machado de Assis. Primeiro é se afastar sistematicamente do texto-fonte. Seu trabalho não se pauta pela lógica da tradução reprodutora, vou deixar aí para vocês irem olhando, ou do decalque ou da secundidade, ou seja, ele não tenta fazer com que o poema traduzido seja um espelho, um reflexo do poema onde ele se baseia. Na verdade, a tentativa parece ser o contrário, né? O que eu posso fazer a partir disso daqui, mas que mantenha isso daqui em algum laço, sem reproduzir simplesmente o que está aqui. Como é que eu posso levar isso daqui adiante, fazer alguma coisa de novo? Seu trabalho não se pauta por essa lógica de reprodução. Desde Minha Mãe, que já tem essa característica, principalmente a Donzela Árabe, que é a primeira tradução do Stricto Sensu, ainda na década de 50, até o prólogo do Intermezzo de Heine, cerca de 40 anos mais tarde, o poeta-tradutor, e isso é a parte invariável no trabalho dele, ele não se limita a reproduzir a forma ou o conteúdo do texto-fonte. Quem já tem alguma leitura de teoria de tradução, sabe, por exemplo, o trabalho dos irmãos Campos é bastante rígido nesse sentido. Há uma busca pela reprodução da forma, de transcriar o poema, né? De trazer aquilo de forma que ele seja quase que é a obra, mas em português. Machado de Assis não é isso, ele é o contrário disso, está do lado oposto disso, né? Vou fazer uma outra obra aqui que não tem nada a ver, agora ela é minha, eu faço dela o que eu achar melhor. Então, se ele escreveu Alexandrino, eu não vou escrever em Alexandrino, vou escrever em decassílabo. Se ele usou oitavas, eu não vou usar oitavas, vou usar quadras e pronto, né? Então, há um movimento intencional nesse sentido, de produzir alguma coisa de diferente. O crítico que se pautasse, e muitos deles fazem isso, por uma visão tradicional de traduzir, essa transcriação haroldiana, por exemplo, né? Nem é tão tradicional, mas que também o Harold Campos é um dos críticos severos de Machado de Assis, é muito severo, inclusive. Diz que Machado de Assis tinha um ouvido de pedra, né? De ouvido de mármore, ele não conseguia captar, né? a poesia. Isso é Harold Campos, não sou eu. O crítico que se pautasse por uma visão tradicional de traduzir, o que esperasse daqueles poemas traduções o mesmo modo de significar de suas fontes, que mantivesse com elas uma íntima relação identitária de forma e conteúdo, de que a tradução fosse um espelho, não veria nesse conjunto de textos, ou em sua maioria, pelo menos, outra coisa além de fracassos. E é assim que Machado de Assis, como tradutor, é geralmente representado, um tradutor fracassado. Se, no final das contas, toda poesia é tradução, como disse Schlegel, também dizemos que toda tradução poética é poesia original, como Machado de Assis,
desde que trabalhe em prol da poética e produza um objeto estético de valor reconhecível como tal. E é com esse olhar emprestado de Henri Mechanic que propusemos que os poemas traduzidos por Machado de Assis devam ser lidos não somente como traduções, já que o termo carrega consigo a carga negativa da secundidade, nem somente como poemas, querendo pretender que sejam obras autóctones, mas como algo além disso, como poemas de tradução, reconhecendo-os pelo que são, nada mais e nada menos. Os poemas de tradução machadianos são frutos de um trabalho eminentemente crítico, mas também, em certa medida, político, de reafirmação da tradição de língua portuguesa frente ao estrangeiro. Isso é uma coisa que se nota. As formas estrangeiras, elas são preteridas em favor de formas tradicionais na língua portuguesa. Então, ele quer dar relevância ao como se faz poesia em português, com a nossa língua pátria. Não afrancesar o português, ou germanizar o português, ou anglicizar o português, que é uma opção dos irmãos Campos. Mas como se faz poesia na nossa língua pátria. Como eu trago o elemento estrangeiro e uso esse elemento estrangeiro para reforçar a minha língua pátria, a minha cultura literária. É isso que é o tradutor Machado de Assis. A nossa tese nos levou a concluir que traduzir para Machado de Assis significava uma oportunidade para fazer o texto estrangeiro fermentar com um tempero próprio, de forma que o produto seja algo diferente, que leve o texto-fonte além do que seria capaz de ir em sua própria língua e cultura, garantindo a pervivência daqueles textos, renovando-lhes o frescor, o viço na nova roupagem que assumem. Igualmente, foi possível observar como vários desses poemas parecem ter deixado marcas na obra dita autoral de Machado de Assis, seja no plano semântico ou formal, e parecem ter servido de alimento para a sua ficção ou mesmo sua poesia, corroborando a ideia de que, como o próprio Machado de Assis propôs, é com os haveres de uns e de outros que se enriquece o pecúlio comum. Verifica-se assim que o estudo da prática da tradução de Machado de Assis foi capaz de revelar que o ato de traduzir não era unicamente uma atividade secundária, alimentar ou um passatempo. O poeta tradutor viu em cada um desses textos, tendo eles sido traduzidos por sua própria vontade ou não, a pedido ao trabalho, uma oportunidade de investigação estética, de crescimento e de sua afirmação como voz autoral. É isso aí. Muito obrigado.